Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre termoquímica. Então, para iniciarmos o estudo da termoquímica, a gente tem que pensar um pouquinho lá atrás sobre transformação. Então, na química, nós usamos a palavra transformação para dois tipos de fenômenos: os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. No fenômeno químico, nós temos a reação química. No fenômeno físico, nós temos a mudança de fase. Então, o que é mesmo uma reação química? A reação química é um rearranjo de átomos. Então, ocorre uma transformação de um composto, rearranjando seus átomos, né, formando novos compostos. Então, isso é característico da reação química. E a transformação física, que é a mudança de fase, né, ou transformação de estado, mudança de estado físico, enfim, como queiram chamar, é a transformação a qual a gente tem a mudança do estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, enfim. Então, nós temos esses dois tipos de transformação. Essas transformações, quando ocorrem, também faz com que haja uma transferência de calor. Então, essa transferência de calor, ela pode ser descrita ocorrendo de forma para fora do sistema. Então, primeiramente, vamos definir aqui o que seria o sistema, tá? Um sistema é um ambiente que eu estou levando em consideração. Então, se a gente estiver avaliando, por exemplo, uma reação química ou uma mudança de fase dentro deste becker, o becker é o nosso sistema. Logo, como a gente está falando aqui que a transferência de calor ela ocorreu para fora do sistema, seria a condição em que há a saída de calor do becker para fora. Okay? Quando nós temos essa condição, nós chamamos de uma transformação exotérmica. Então, lembre da palavra exo ali, né? Exo significa para fora, térmica, a ideia de calor. Então, calor para fora. E nós temos também, né, o outro sentido, que é o quê? Para dentro do sistema. Então, quando ocorre ali uma mudança de fase ou uma reação química, nós temos a inserção de calor, calor entrando no sistema. Esse tipo de condição é chamado de transformação endotérmica. Eu estou falando transformação porque pode ser uma reação, né, uma reação endotérmica, ou pode ser uma mudança de fase que também seja endotérmica. Né? Então, transformação serve para os dois casos. Mas a gente pode especificar, se eu estiver falando de uma reação, posso falar reação endotérmica. Tá? Então, essa transformação endotérmica, né, a palavra ali, a gente pode quebrar ela em endo, que significa para dentro, térmica, que vem a ideia de calor. Então, calor para dentro do sistema, logo, neste exemplo, nós teríamos calor entrando no becker, devido à reação química ou à mudança de fase. Belezinha? Essa transferência de calor, ela pode ser medida por um calorímetro. É dessa forma que se consegue quantificar a quantidade de calor que está entrando ou saindo de um sistema. E essa quantidade ela vai ser medida no que a gente chama de variação de entalpia. Então, a entalpia é um tipo de energia que é nada mais nada menos do que o calor. A gente utiliza essa palavra quando a gente está falando em relação a essas transformações, seja de química ou física. E a variação da entalpia é o que, então? A condição que eu tenho entre o final da minha reação ou mudança de fase menos o início dessa reação ou mudança de fase. Isso, então, é a minha variação de entalpia. Okay? Essa variação de entalpia é o foco da termoquímica. Então, com base na variação da entalpia, é que se tem todo este estudo da termoquímica. O que a gente citou ali inicialmente é para situarmos, né? Mas também já está dentro da parte termoquímica, porque está falando de transferência de calor, que é nada mais nada menos do que a variação da entalpia. Então, agora que a gente está focado na ideia da variação de entalpia, se eu tenho uma reação exotérmica, significa o quê em relação à entalpia? Significa que
eu vou ter uma variação de entalpia negativa, menor do que zero. Então, o que significaria isso em valores, né? Para eu ter uma entalpia negativa, eu tenho que ter uma condição final com entalpia menor do que a condição inicial. Consequentemente, a subtração aí das duas, né, vai dar um resultado negativo. Logo, significa que o processo é isotérmico. E, tendo isso em consideração no sentido inverso, né, quando a gente fala da endotérmica, então, né, para dentro do sistema, eu vou ter o quê? Uma variação de entalpia positiva, maior do que zero. Então, nestes casos, seria o quê? Onde eu tenho ali o produto com uma entalpia maior do que os meus reagentes. A subtração disso vai dar um resultado positivo. Então, sinal positivo significa o quê? Que o calor está sendo recebido pelo sistema, ele está entrando no sistema. Tá legal? E um outro fato que a gente pode falar aqui da variação de entalpia, na verdade são mais do que um fato, né? São fatos, são as possibilidades de se calcular essa variação de entalpia. A gente pode calcular utilizando a lei de Hess, a gente pode calcular uma entalpia padrão de combustão, a gente pode calcular uma entalpia padrão de formação e calcular a energia de ligação. Então vamos por partes e o que representa então a lei de Hess? A lei de Hess ela estabelece que não importa o caminho que eu faço, o que vai me importar aqui em uma reação vai ser, ou transformação, né, de modo geral, vai ser a condição inicial e a final. Então, vamos ver um exemplo para facilitar o entendimento disso. A gente tem essa reação aqui. A reação entre a grafite com o oxigênio. Uma reação de combustão da grafite formando o dióxido de carbono, CO2. É sabido que essa reação ela ocorre tendo uma variação de entalpia de menos 393,3 kJ. Então, observe que é um processo isotérmico, tá? Tá liberando energia. Faz sentido, né? Quando a gente tem ali uma chama devido à combustão de algo, a gente consegue perceber ali a quantidade de calor que está sendo liberada, né? A gente sente o calor, né? A gente fala, a grosso modo, a gente sente o calor ali da chama. Então, tá bom. Essa é a minha condição. Ó. Condição final, formação do dióxido de carbono. Condição inicial, a queima da grafite pela reação ali com o oxigênio. Mas e se eu tiver essa reação dividida em etapas? Ao invés de escrever ela em uma única etapa, eu tenho ela em duas. Poderia ser mais, tá? Mas nesse caso a gente está representando a condição de que tem uma única etapa a mais do que a forma geral lá. Então, o que eu consigo descrever aqui? A queima da grafite formando, então, o monóxido de carbono mais oxigênio, então formando CO. Nessa condição, eu teria uma variação de entalpia de menos 110 kJ. Okay? E, no caso da segunda reação, seria o quê? A continuação ali, o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, formando, então, o dióxido de carbono. E essa reação tem uma variação de entalpia 2, que é diferente ali, né? E tem um valor de menos 283,3 kJ. Ok. Quando a gente tem assim duas reações, a gente pode somar as duas e cancelar tudo que tiver em uma estiver do lado esquerdo, se na outra estiver do lado direito, a gente consegue cancelar. E é o que a gente faz aqui para poder chegar na equação inicial novamente. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Eu tinha monóxido de carbono de um lado, monóxido de carbono do outro. Posso cortar. Eu tinha a formação de meio oxigênio, aqui meio mol de oxigênio na minha primeira reação e o consumo de meio mol de oxigênio na minha segunda reação. Posso cancelar também. O dióxido de carbono eu só tinha aqui e a grafite mais o restante de oxigênio sobrou aqui eu só tinha desse lado. Né? Então,
não consigo cortar mais nada. Consequentemente, o que eu fiquei de reação? Grafite mais gás oxigênio formando CO2, igualzinho à primeira reação que foi mostrada. Então, o que significa? Quando eu somei as duas reações, eu posso somar também a entalpia de cada etapa. Logo, a entalpia vai ser o quê? A soma da entalpia 1 mais a entalpia 2, que é menos 110 menos 283,3, resultando em menos 393,3 kJ, que é exatamente a mesma variação de entalpia da minha primeira reação. Então, com isso, a gente provou o quê? Não vai importar o caminho que eu percorro. O importante é o início e o final, e eu consigo descobrir a variação de entalpia que teve naquele processo. Ok? Então, este foi um exemplo também já direto aqui da entalpia padrão de combustão. Por quê? Porque a gente tem ali uma reação de combustão. Né? A reação de combustão é uma reação onde nós temos ali a presença do oxigênio. E o oxigênio molecular, ele é um composto no estado padrão. O que é um composto no estado padrão? É um composto que esteja na sua forma simples. Então, uma molécula simples, né? O2 é uma molécula que só tem oxigênio, então é uma molécula simples. E ela é estável e mais abundante no planeta. Então, essas são as condições para ser considerado um estado padrão. Ser simples, ser abundante e ser estável. Consequentemente, né, a abundância vai ter relação com a estabilidade também, né? Porque se o composto não é tão estável, ele não vai ser tão abundante, mas enfim. Então, nós temos, né, a entalpia padrão de combustão, que é representada por ΔH, 0 e o C. O 0 é para remeter essa ideia de estar envolvendo, de ser padrão, tá? E o C de combustão. Não precisa necessariamente representar assim. Se você colocar ΔH, dá para entender que é uma entalpia, até porque a forma de calcular vai ser a mesma. A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A entalpia final menos a entalpia inicial, como queira. Então, de modo análogo, a entalpia padrão de formação também, né, ela tem uma nomenclatura ali diferente, que eu vou trocar o C pelo F, mas também é a mesma coisa, é uma entalpia. Então, se eu estou falando de entalpia padrão de formação, eu vou estar falando a que tipo de reação? Uma reação de formação. E essa reação de formação, ela vai ter também o quê? Elementos no estado padrão. Então, é o caso, por exemplo, da reação de formação da água, a partir de gás hidrogênio mais gás oxigênio. São duas moléculas no estado padrão, formando a água. Então, se eu sei a variação de entalpia dessa reação, eu tenho a entalpia padrão de formação da água. Se fosse para amônia, eu ia utilizar o N2, que é uma molécula simples, né, o gás nitrogênio, e o H2, o gás hidrogênio, que também é uma molécula simples, são dois elementos no estado padrão. Consequentemente, eu teria a entalpia de formação da amônia. E, por fim, a energia de ligação. Se eu estou falando de energia de ligação, eu posso estar falando, por exemplo, da energia de ligação envolvida em uma reação química. E, neste caso, seria o quê? Quando a gente tem uma reação química, a gente tem o quê? A quebra da ligação, né, para eu ter o rearranjo e a formação de novas ligações. Então, eu tenho a quebra e a construção de novas ligações. Ok? Então, agora pensem comigo, né? Por que os átomos fazem ligações químicas para formar moléculas, né? Por questões de estabilidade. Porque se você tem um elemento livre, ele tem uma instabilidade muito grande. Ele necessita ali, de forma geral, completar a regra do octeto ali para ele ganhar uma estabilizada. E na química, quando a gente fala de ganhar estabilidade, eu estou falando de abaixar a energia. Então, quando eu tenho um composto que ele está fazendo uma ligação, significa que ele é mais estável do que se eu não tivesse aquela ligação. Logo, eu tenho uma ligação ali que é boa para aqueles dois átomos, se eu estiver considerando só dois, né? Então, eu preciso fazer o quê para quebrar uma ligação? Eu preciso fornecer energia. É necessário fornecer energia para eu conseguir romper aquela ligação.
Então, neste caso, o processo vai ser o quê? Endotérmico. Eu forneço energia para o sistema para que a ligação se quebre. Consequentemente, a formação de ligação ela vai ter a ideia inversa. Os átomos separados eles são instáveis, eles tendem a ligar para ficar estáveis. Então, eles tendem a ligar para baixar a energia. Essa energia vai ser baixada de que forma? Devido a essa formação de ligação, eu vou liberar a energia. Se eu libero a energia, eu estou abaixando a energia daquela nova molécula formada, e, consequentemente, estou falando de um processo exotérmico. Então, essa é a ideia geral da termoquímica que nós revisamos nesta aula. Levando em consideração que vocês tenham compreendido, nos veremos no nosso próximo mapa mental.